Fala pessoal, tudo bem? Como é que você está desse lado aí da câmera? Porque do lado de cá tá tudo bem, viu? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário que você está nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou o Wanderson de Paula e estou aqui nesse podcast aqui semanalmente, junto com a minha parceira que já vai se apresentar aqui. Mas hoje também temos um tema aqui sensacional, inclusive que nós começamos a falar na semana passada e tinha muito assunto, né? Muito. E não deu para a gente concluir. Então, como atendendo a pedidos também, vamos fazer aqui a parte 2. Fica ligadinho aí, porque são apenas 30 minutos de muita informação para você, tá bom? Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Ivan? Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Adriana Mazaron, também componho aqui o nosso Lenscast, trazendo muita informação, né, Van, de muito conhecimento. A gente fala muito na questão da inteligência emocional aqui, Sim, né? exato. Na verdade, o podcast foi criado para isso, né, Van? Para dar esse novo olhar, um outro olhar para você em casa, sobre qualquer cenário que você esteja vivendo, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade ali de entender a emoção naquele cenário, naquele momento que ela está vivendo, né, Vande? Mas que é importantíssimo, porque as emoções que geram, que moldam o ser humano em qualquer estado aí que você esteja, em qualquer cenário na tua vida. É exatamente isso. Aqui, a Adriana e eu, nós somos especialistas, mentores em inteligência emocional. No nosso podcast, nós falamos sobre todo e qualquer assunto. Aí alguém está pensando assim, nossa, né, mas que menino abusado, então quer dizer que ele entende tudo? Não, nós entendemos muito sobre pessoas. Exatamente. Ou seja, em todo lugar, todo assunto existem pessoas. Então nós podemos sim falar sobre qualquer assunto, porque falamos sobre comportamento humano. Sim. Né? Então não importa se é na empresa, se é na tua casa, se é no avião, debaixo d'água, no espaço. É verdade. Não importa, qualquer assunto a gente pode falar aqui, porque nós falamos sobre o comportamento humano dentro desse assunto. Assim como nós vamos falar hoje aqui também, né? Exatamente. Fica tranquilo, tá? Talvez para muitos seja um tema um pouco pesado, ou não, mas são situações que acontecem no dia a dia, aliás, que está acontecendo muito evidente no dia a dia, né, Adriana? Com certeza, Van. A gente vai falar um pouco sobre emocional em meio à violência. Isso. Pessoal, é um tema, infelizmente, é um tema muito ruim de falar, né? A gente fala em violência, já remete o quê? Dor, sofrimento, angústia. Infelizmente, é isso mesmo. Tá? Remete a dor, a angústia, a sofrimento, mas que faz parte do que da vida, faz parte das emoções do ser humano. A gente sente medo, a gente sente dor, a gente se solidarizar com alguém que esteja sofrendo ali por algum cenário. Por exemplo, a gente está vendo vários casos aí, né, Vande, de violência aqui nos noticiários. Então, de repente, quando é com uma criança, com um adolescente, a gente já tende, né, Vande, a ver ali a nossa família, ou uma prima, ou um filho naquela idade. Então, a gente, sim, o ser humano já leva para a pessoa da família, já leva aquele cenário, empatia, né? A gente costuma dizer empatia. Como se estivesse acontecendo com a gente mesmo. É por isso que a gente sofre. A gente vai decorrer um pouquinho mais aí durante o podcast para você entender um pouco sobre isso, né, Van? Exato. E assim, esse negócio de violência, né? A gente vai falar aqui um pouco sobre a violência contra a mulher, que é o que está acontecendo muito aqui ultimamente. Na verdade, sempre aconteceu. Sempre. Né? Isso aí, desde que o mundo é mundo, né, isso acontece. Hoje em dia está mais evidente por quê? Justamente por conta da rede social, das pessoas terem informação aqui na palma da mão. Desde a última eleição para cá, as pessoas são muito mais, vou dizer, muito mais sanguíneas, muito mais agitadas. Nas redes sociais, é muito mais online, né? Exatamente isso. Então acontece algo assim, que esse algo, seja lá o que for, algum tipo de violência, que ele viraliza, é muito rápido a informação. Aí as pessoas só falam daquilo. É verdade. Né? Como foi o caso dessa menina aí, né? A última aí que a gente infelizmente sabe. É um caso que ficou polêmico, né? Porque todo mundo acompanhou, foi muitos dias, na verdade, que ficou ali entre o sumiço da menina até achar ela, foi basicamente uns 7 dias, uma semana. Então todo mundo sofrendo ali, a gente vai falar um pouco desses dias. Mas é legal você falar, Vande, em questão que, só retificando ali, você falou que sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu. E mas agora novidade, tá mais. Né? Todo mundo, outro dia eu escutei na rua, Adriana, mas nossa, agora tá muito maior, né? Não tá que tá maior, é que agora tá visível. Exatamente. Antigamente não era. Tá? Até há alguns anos atrás, quando eu passei, por exemplo, um cenário de violência, era muito escondido as coisas, né? Não vinha muito à tona. Então agora tá vindo mais à tona porque as redes sociais tá aí online, né? É um clique, uma foto que a pessoa escreveu lá, você já tá acompanhando. Mas no caso da gente falar um pouco desse caso da menina, na verdade são vários, tá? Eu queria até deixar
a nossa solidariedade, Exato. as famílias, não só da Vitória, Regina mas de Souza, mas outras, também Maria Clara, tem outras crianças também que passam, outros adolescentes. Aí recentemente. Ciclista também, a gente fala de violência da mulher, mas também estou falando da violência na cidade grande, assalto, roubo, policiais sendo mortos, pais de família sendo trabalho sendo mortos. Então, estou falando da violência no geral, tá, pessoal? A violência aí fora está muito... eu falo, tá sem limites, né, Vande? Tá sem limites. Tá muito escancarado. Perderam medo, né? Nossa, eu falo o medo, a noção, sei lá o que tá acontecendo. Então, eu falo que a pessoa não perdeu o medo, porque o medo, ela existe. Eu falo que a pessoa perdeu uma coisa muito importante na vida. A gente vai falar um pouquinho aqui de fé. Assim, Deus. Pessoal, já estão falando de Deus, ela é evangélica, ela é crente. Gente, na verdade, não. Na verdade, eu sou católica, o Vande... na verdade, eu falo que eu sou católica, mas eu sou cristã. Né? Quando me perguntam, eu sou cristã. Então, a minha equipe, na verdade, cada um tem a sua... praticamente todo mundo evangélico, cada um tem a sua convicção, a sua religião. Eu tenho a minha, os amigos também têm outras. Então, respeito... Na verdade, a gente trabalha aqui com muito respeito em relação à religião, tá, pessoal? Eu respeito muito qualquer religião. Tanto que esse dia eu estava até no evento na igreja Além do Véu, fui no evento do Cláudio Duarte, que eu adoro o Cláudio Duarte, legal, o pastor Cláudio Duarte. Mas você não é católica? Você viu o pastor? Não tem problema nenhum, adoro ele. Ele é um baita palestrante, eu fui lá também, por questão que eu sou mentora, adoro a gente tem mania de caçar as pessoas que têm palco, né? Exato. Porque tem muito a nos ensinar. Então foi incrível, assim, por isso falando do respeito. Então não importa que eu estava lá, numa igreja evangélica, mas eu tenho a minha fé. Mas vamos voltar à fé que você tem, né? A minha fé está em Deus. Existe uma força maior que nos guia a todos nós. E quando você se conecta a essa fé, isso praticamente te impede, te anula de qualquer ato que você seja vil, leviano, do mal. Eu falo que você não comete nenhum ato do mal desde que você esteja ligado a Deus. Então, está faltando para essas pessoas. Eles perderam a conexão com Deus. Deus não perdeu com eles. Porque eu falo para os meus filhos, Deus é Pai, Ele ama a todos, até os desgarrados, até as pessoas que cometem erros, essas pessoas são perdidas. Eu imagino eu como mãe, quanto Deus deve sofrer pelos filhos perdidos. Então, eu não julgo também as pessoas que cometem erros. Mesmo pode ser o pior bandido do mundo, o pior assassino do mundo. Lógico, não compartilho disso, porque o ato dele é o ato dele, né? Compete a ele. Mas também eu me sensibilizo muito com a questão de Deus. Que imagina Deus criar o ser humano para algo grandioso e ver o ser humano com esses atos. Porque assim, mas por que Deus... Eu já vi pessoas que passam no sinal de dor e falam, porque Deus permitiu que acontecesse com meu marido, com meu filho. Deus não tem nada a ver com o ato do outro. Não permitiu, mas ele não é soberano, por que ele... Ele deu uma coisa chamada pra gente, livre-arbítrio. Então você pode sim determinar a tua vida, comandar a tua vida, ele não interfere. Então por que no momento mais doloroso, mais difícil você quer que ele interfira? Então não tem como, né, Vande? As pessoas têm que saber que a ação é ação. Você está num mundo que existe o bem, que existe o mal, basta saber onde você vai seguir. Né? Então, bom, trouxe um pouquinho de Deus aqui, que não tem como, né, Vande, não falar de Deus, tem? Exato, não tem, é verdade. E isso que a Adriana falou é muito verdade, né? As pessoas aqui, se elas forem buscar, eu não quero botar fé, não quero botar religião em cima de você, não é isso não, tá? Mas se você se conectar com algo maior que existe, tenho certeza, né, cara? A nossa vida pode ser diferente e muito diferente também. Mas voltando aqui ao tema da violência, né, Adriana? O que você falou foi de parabéns sobre fé. Voltando aqui ao tema da violência, a gente falou agora há pouco, a violência ela sempre existiu, porém agora é que ela está evidente, né? Sim. Antigamente, há anos atrás, isso acontecia também, só que talvez de uma forma diferente, né? Eu vou desenhar aqui um cenário para você. Imagina aí há 50, 60, 40 anos atrás, acho que 50 anos para trás, existiam muitos casamentos arranjados. Sim. Né, principalmente assim no interior do Brasil, enfim, algumas regiões aí, tinha muito casamento arranjado. Então como que era basicamente esse casamento arranjado? Um casal lá tinha uma filha, né, uma menina, ela começava a se desenvolver, o corpo tomar forma de mulher, e as famílias ali já começavam já a procurar alguém na região, quando não, já não combinava já na gravidez, ou as crianças pequenas ainda. Sim. Mas em muitos casos, os pais, eles davam a mão da filha em casamento para homens mais velhos, esses homens poderosos, ou que tinham certo poder aquisitivo. Sim. Fazendeiros, empresários, industriais e por aí vai. Por quê? Na mentalidade daquele pai lá atrás, ele queria que a sua filha tivesse o melhor. Tivesse o melhor. Sim.
O melhor era talvez Era financeiro, mas não o emocional. O emocional não então, existia. Não existia nem a Não, não existia. O que acontecia? Imagina. Então, a menina lá de 16, 17 anos, tendo que casar, sendo obrigada a casar, e muitas vezes conhecia o marido na semana do casamento. Na cerimônia, na semana, alguma coisa assim, talvez dias antes ou no dia mesmo. Então chegava lá, a menina de 16, 17 anos, chegava lá um senhor de 40 anos para cima, né, para casar com ela. E geralmente, como não tinha o pessoal não tinha academia naquela época, né, não tinha essas grandes academias há 50 anos atrás, então geralmente as pessoas também não ligavam para alimentação, era geralmente homens um pouco mais cheinhos, vamos dizer assim, né? fora do peso, e por aí vai. E tinha a noite de núpcias, né? Acabou de conhecer aquele cidadão, aí tem lá a noite de núpcias, ou seja, a menina já ia deixar de ser virgem naquela noite, um cara que ela nunca viu, nunca conversou, era muito mais velho do que ela não tinha sentimento nenhum por ele e tinha que ter o ato sexual. Senão o cara devolvia para a família e falava que o casamento não foi consumado. Ia ser uma vergonha para os pais dela. Ou seja, tinha que ter o ato sexual. Aí eu faço uma brincadeira, né? A dor de cabeça na hora começou aí. Né? Ai, não, tô com dor de cabeça hoje. Acho que veio dessa época, gente. Dessa época. Então, nessa época, aí já começou a violência emocional. E muito provavelmente, Adriana, nessa época também, a menina, como ela era nova também, ela não tinha ali todo aquele dom de cuidar de uma casa. A violência doméstica veio daí, os abusos sexuais veio daí. Recentemente, né, alguns anos atrás, teve uma novela que foi até daquele ator José Wilker. Inclusive né? Eu vejo algumas cenas dessa novela, interessante que ele vai falar. Ele chegava em casa, se o diretor puder colocar um corte aí... põe um trechinho do Coronel Jesuíno. O Coronel Jesuíno, ele chegava e falava, vai se lavar que eu vou lhe usar. Olha isso. E basicamente e a mulher dele mais ou menos isso. Tinha que se lavar, ou seja, ela tinha que se lavar. Não ele tinha que se lavar. Ele chegava da rua e ia lá usar a mulher sexualmente. Ali não tinha amor. Ele ia apenas usar a mulher sexualmente para ter um ato sexual e ele se aliviar ali. Né? Então você vê só, isso foi exposto em novela até. Então desde aquela época a violência da mulher já acontecia. De uma forma diferente, mas acontecia. Sim. Né? Terrível uma situação dessa. O cenário, se você para analisar, para a mulher, né, gente? Eu vou falar o que gera aí, né? No âmbito emocional. Você imagina o desespero, o choque, a gente que é mulher, a gente sabe, normalmente é uma menina, né? Tô falando de meninas ali que entravam na fase menstrual, já ia pro casamento com 14, 15 anos. Você imagina uma criança, né? Uma criança se desenvolvendo ali, pegar um homem, por muitas vezes, muito mais velho, que o homem, ele não vai falar o que ele fazia, que essa mulher massacrava a mulher. A palavra é massacrar uma mulher emocionalmente. Porque ela está despreparada, ela não sabe o que é sentimento, não tem nenhum. Às vezes, por muitas vezes, ficou anos ali casado, não sabe nem o que é um carinho, uma atenção, um amor, se sentir feliz. Então ela só tinha os piores sentimentos. Você imagina a pessoa que só foi acumulando no potinho os piores sentimentos. De tristeza, medo, solidão, abandono. Então, felicidade não existia, alegria não existia. Então, você imagina se viver sem esses sentimentos. O que acontecia? Muitas vezes, tem vários casos, né? A gente vê casos de suicídio, naquela época era muito grande, né? Casos de a pessoa ficar louca, perturbada, né? Também existia muito. Então, por quê? Porque ela está vivendo só determinados sentimentos, os outros não. E o ser humano é um equilíbrio, né? Quando eu diz, Adriana, só dá para viver na alegria? Lógico que não, a gente vai viver só com alegria, felicidade, transbordando, né? A gente vai ter também os momentos ali de crise, de dores, de angústia, de sofrimento. Então, as emoções, é legal falar, Wandy, aqui que as emoções fazem parte do ser humano. Mas quais as emoções? Todas. Por isso que a gente fala que a gente trabalha dentro do Universo Glense, dentro do próprio Eagle, nosso instituto, trabalhar as emoções, todas. Exato. Não vem trabalhar só a alegria. Porque tem gente fala, a gente já pega pessoas que chegam aqui, eu vim me trabalhar que eu quero viver feliz para sempre. Não, peraí, você está enganada, nós não vamos te fazer viver feliz para sempre. Eu vou te fortalecer para você viver as dores também. Exato. Então vale a pessoa entender isso também, né, Van? Exatamente isso. E falando em violência, né, contra a mulher, existem alguns tipos, né, de violência. Eu vou pegar alguns apenas aqui, tá? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Alguns do tipo de violência contra a mulher, por exemplo, existe a violência doméstica. O nome já diz, né? A violência doméstica, aquele ato abusivo que acontece dentro da casa daquela mulher. Não só por marido, tá? Pode ser por uma família próxima, pai, mãe, sogra, irmão, sogra, por aí vai. É um ato de violência, seja ela qual for, contra a mulher. Como assim qual for, Wanderson? Porque existe alguns tipos de violência. A violência física, por exemplo. Como o nome já diz, a violência física existe agressão
contato físico, homens que batem em mulheres, que espancam mulheres. Isso aí é o mais terrível tipo de cenário ser humano, possível, né? cenário assim para uma mulher ela apanhar de um cara que um dia ela disse sim para ele, né? E detalhe também, né? A violência ela não começou naquele ato. Um homem bateu numa mulher hoje, né? Então não começou ali, ele já vem dando sinais antes, uma voz alterada, né? Um dedo apontado no meio do rosto, já vem acontecendo coisas antes. A gente costuma dizer que a violência física é o final de tudo, é a violência final. Como assim, Adriana? Isso. Sim, porque a violência, para chegar na violência física, precisa de uma estradinha, de um caminho. Como assim, Adriana? Sim, porque começa com a violência psicológica, o agressor jamais vai chegar a estourar. Eu falo que a violência física é a explosão de tudo que ele já vem acumulando ali de violência patrimonial, violência psicológica, violência moral. Começa com aquele cara, não, você não tá bonita, seu batom tá muito vulgar, vai tirar esse batom, vai trocar essa saia. Então já começa a violência ali psicológica, você tá gorda, você tá feia, ninguém, não sei o que, começa a violência. Aí a moral diminuir, você saindo assim, você parece uma vagabunda, você saindo assim, você não parece uma mulher de família, então a violência moral ali também. Exatamente. Meus amigos falam que você é isso, meus amigos falam que você é aquilo, já começa a moral. E a patrimonial é quando o cara começa a subtrair suas coisas, começa a roubar sua bolsa. Na época, ela foi casada com um rapaz, ela teve 2 filhos com esse rapaz, e ele era usuário de drogas, mas ele também... pra você entender, quando nasceu a segunda filha dela, vou contar esse cenário para você ver o cenário que a mulher se coloca, gente, às vezes. Quando nasceu a segunda filha dela, ela estava em trabalho de parto, ela foi para o hospital e ele que acompanhou. Isso ela já tinha dado mais de 20 milhões de chances para ele, possíveis ali para o casamento dar certo. Lá no hospital, ela teve que entregar os pertences para ele, bolsa, tudo, e ela trabalhava e ele não. Ele já fala violência patrimonial daí, tá? Quando a pessoa também, o cara sobrevive do dia da mulher, a mulher que é grávida, que trabalha, e ela foi internada, tal, quando a criança nasceu, que foram chamar ele na sala de espera, tal, para acompanhar no quarto, ele tinha sumido com todos os pertences dela, ele tinha vendido tudo. Pegou dinheiro da bolsa, celular, tudo, ele tinha sumido, ele desapareceu, e ela ficou no hospital sem documento, não conseguia nem tirar a criança. Isso foi uma das coisas que me levou na minha trajetória de criar o IGLA, ajudar mulheres, que eu falava, uma pessoa da minha família, um membro passar por uma situação dessa é terrível. Então, terrível. E existe, piores até. Piores até, né? Ser humano existe todo tipo, né? Desse tipo, existem homens muito bons também, tá? Não estamos só descendo o cacete nos homens. Não, claro, não. Existem muitas pessoas boas por aí, mas o tema aqui é a violência contra a mulher. Mas nesse caso aí, o cara também baixo de um nível absurdo. Então, né? Mas aí é aquela história, né, gente? Que a gente vai acabar. A pessoa que é vítima, ela acaba ela mesma justificando os atos do outro, né? Do errado, do agressor. Não, mas é usuário de droga, ele não tem controle do que ele tá fazendo. Gente, caráter, né? Caráter, a pessoa tem. Eu acho assim, Vande, você está num cenário de droga ou qualquer outro cenário, mas você tem motivos para sair daquele cenário, você tem que lutar. Por exemplo, tem um motivo maior você sair do cenário, se você tiver filhos, você sabendo que seu filho está passando necessidade, você tem crianças ali para ser alimentada. Então, basta, mas a droga fala mais alto. Não, o que tem que falar mais alto é a vontade, é o amor a Deus, o amor à família, é isso que tem que falar mais alto. Então, eu não entendo mesmo, falar, mas tem coisa que fala mais alto. Tem coisa mais alto, mais poderoso para se falar do que o amor, do que o respeito, a consideração pelo ser humano. Não tem. Eu tenho uma filha mulher, a Adriana tem 2 filhas mulheres. Mulheres já, né? A minha criança, né? Da Adriana, as meninas já estão grandes já. E lá em casa, né? A gente tenta passar para Lara, tenta não, né? A gente passa para Lara exemplo, né? Então lá em casa, o tipo de homem que a Lara vai procurar vai ser aquele que ela vê no pai dela. Né, um cara respeitador, um cara que é brincalhão, um cara que sabe conversar. Então esse é o tipo de homem que a Lara vai procurar lá, porque ela tem um espelho dentro de casa. Né, quando a menina, a criança, não tem esse espelho dentro de casa, aí sim ela sai perdida no mundo, e o primeiro que aparece ali, ela já quer se apaixonar, porque na verdade ela não busca o homem, sim uma figura paterna que ela não teve lá no passado. Aí qualquer curva de rio aparece aí e dá esses problemas todos. Ô Adriano, agora é o seguinte, a gente passou aqui um pouco da metade do podcast, e essa semana aqui eu sei que você foi lá na Câmara dos Vereadores de São Paulo, né? Foi homenageada, teve lá, foi muito bacana. Conta pra gente aí como foi. Foi legal, sim, um vereador aqui na nossa cidade, ele
tenho um programa, né, de assistência a mulheres, né, que é o Vaz Mulher, que é do vereador André Santos, é um dos apoiadores aqui do Instituto Glense, tá? A gente tem vários apoiadores, né, Vande? O Instituto, ele é apartidário, tá, pessoal? Ele recebe apoio e ajuda de qualquer cidadão, qualquer político, qualquer pessoa do bem, empresas privadas também que queiram contribuir com o nosso trabalho, assim, para a humanidade. Então, nós vamos lá compomos a bancada de autoridades, com o IGLA, com o trabalho que ele vem desenvolvendo, não só com as pessoas, mas um trabalho que iniciou com mulheres, né? Que é o próprio treinamento metamorfose, que vem trazer a reestruturação da mulher. Então, nós fomos lá, fomos homenageados com o nosso trabalho. De contrapartida, eu fiquei muito feliz por ter participado desse evento, porque ele lançou um projeto de lei, tá? Em nome da Vitória Regina Souza. Então, eu pude assinar essa iniciativa desse projeto. Então, para mim, eu fico muito feliz. É uma honra poder ter participado do início desse projeto, do pedido desse projeto que defende mulheres, não depois que aconteceu, porque a menina já perdeu a vida, outras meninas também já perderam a vida. Então, é fácil falar, vamos... por exemplo, Lei Maria da Penha foi feito depois de todo o cenário. Então, infelizmente, o da Vitória foi a mesma coisa. Essa lei vai sair depois de ela ter perdido a sua vida, com 17 anos, mas que através desse cenário dela, através de uma homenagem a ela, que isso possa estar reverberando aí, ajudando outras meninas a não passarem, outras famílias a não passarem por isso, né? Exatamente, lá. E no dia eu não pude ir, eu tinha um compromisso, mas eu vi algumas imagens e eu vi lá um monte de mulher lá também te aplaudindo depois do seu discurso, né? Dentro fez um discurso muito bacana lá. Se o diretor puder até deixar umas imagens aí do dia, vai ser legal também, não sei se vai dar ou não. Mas pode acompanhar nas redes sociais do Instituto Glense, Instituto tem Glense. bastante coisa também nas redes sociais nossas. Sim. E as mulheres lá te homenagearam também, te aplaudiram, e devido lá ao seu discurso, que você defende muito essa bandeira, né? Da proteção ali, dessa questão da mulher, a violência que vem passando. Sim, na verdade, Ivan, vou te falar que tudo, na verdade, o universo Glense, o Instituto Glense, tudo que nós temos aqui hoje, o Glense, que tudo que você está vendo criado pela nossa empresa Glense, ela vem da mulher. Eu falo que vem, tanto que a empresa, né, chama Glense Olhar de Mulher, porque é o meu olhar diante de tudo que eu passei. Bom, eu sou mulher, eu tenho uma trajetória de vida aí vasta, extensa nas coisas que eu passei. Então foi cliente falando da lei da menina que infelizmente ela morreu para ser feito um projeto, mas infelizmente às vezes o mal existe e a gente pode tirar frutos dele. Por exemplo, toda a minha história de dor e sofrimento, Vande, ela me trouxe até aqui hoje. Então foi através dela que eu consegui criar os treinamentos, os projetos, criar o Universo Glense, criar o Instituto Glense. Então, é aquela história do ressignificar a dor, né? Exato. O que você vai fazer com o sofrimento e a dor que você está passando, ou que você passou? Você vai guardar ela para o resto da vida? Você vai fazer com que ela destrua o resto da sua vida? Que não te traga nada de bom? Porque assim, até mesmo na dor e no sofrimento a gente traz aqui no IGLA, você pode ressignificar e trazer algo de bom. Porque tudo que eu passei, os cenários, ajudou a tratar e ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo cenário. Então, para mim, hoje, Vande, vou ser muito sincero com você, que você sabe que a minha história não é delicada, não é tranquila, mas todo esse cenário que eu passei hoje, para falar a verdade, até isso eu agradeço todas as fases da minha vida, porque me trouxe até aqui. E se hoje aqui eu posso ajudar outras mulheres, se você falar, você passaria por tudo de novo para estar aqui hoje, eu passaria por tudo de novo. Uau, forte. Ô, Adriano, só que te fazer aqui uma pergunta. A gente está falando muito sobre violência da mulher, agora há pouco eu levantei aqui uma bola, né, de pessoas, né, crianças, né, que lá atrás não tiveram a figura paterna dentro de casa, que isso é muito prejudicial na adolescência, na fase adulta, enfim. Para meninos também, mas como o assunto aqui é mulher, não vou entrar nessa questão agora dos homens, dos garotos, tá? Mas, por exemplo, como que uma mulher, uma adolescente, uma menina, uma mulher, onde ela deve procurar e como ela sabe que aquele cara, aquele rapaz, aquele cidadão é o ideal para ela? Tem como identificar se a pessoa é um agressor ou não, se isso pode mudar com o tempo? Quais são, assim, as características, você que atende muitas mulheres, e você que já passou por esse cenário, né? Quais são as características principais, assim, do agressor? E como saber, né? Pô, é a pessoa certa para mim? Não é a pessoa certa para mim? Quais são os indícios, os sinais que esses homens agressores, eles dão? Olha, eu vou falar uma coisa muito pesada aqui agora, Vande, muito forte. Você só vai se colocar em frente a um agressor, em frente a uma pessoa ruim, um cara que vai te
prejudicar ou te fazer algum mal se você não tiver uma coisa importantíssima em você, que é o equilíbrio emocional. Na verdade, não é a pessoa que chega até você, é você que abre as portas para ela. Você que atrai. É você que como assim? Eu não pedi um cara que me batesse. Eu não falei que você pediu. Eu falei que você abriu a porta. Mas como que eu abri? No meu caso, tá? Eu vou te falar, eu fui criada sem pai. Então eu tinha aquela carência do abandono paterno. Sim. Então eu tinha aquela carência. Tanto que você vê, olha como é muito claro ali, né? Chega a ser claro o cenário ali. Pela carência paterna, eu sempre me relacionava com homens mais velhos. Eu nunca me relacionei com homens mais novos, nem da minha idade. Eu tinha 19, eu tinha relacionamento com 32. Eu tinha 20, eu tinha com 40. Então, por quê? Eu buscava a figura paterna. Eu buscava proteção e eu não via o cenário. Para mim, na minha cabeça, se o cara é mais velho, ele vai se colocar no papel do meu pai e vai me proteger. Então eu não analisava a pessoa, analisava o cenário, a idade. Então o restante é como se não existisse. É como eu falo que é a cegueira, né? É a cegueira emocional. Então, pessoal, não é a pessoa que chega em você, que ela te domina, que ela passa, né, um chaveco, deu tudo certo. Não, é você que está aberta para isso. Nossa, não tinha pensado nisso. Sim, como que eu vou saber como me bloquear, Vande, desse tipo de coisa? Exatamente. Trabalhar o seu emocional. Através do seu emocional, você consegue, porque assim, hoje nós trabalhamos o emocional e nós somos mentores, consultores, nós temos cursos, formação para comportamento. Eu brinco assim, eu brinco com a minha assistente, que fala, é chato, o pessoal chega, você já sabe, tu nem abriu a boca, só dela ter feito assim, suar, você já... Hoje eu teria, ainda bem que eu sou casada, porque eu teria um problema de me relacionar hoje, porque o cara abriu essa boca, parou. Parou. Se fosse no encontro, ele ia dar 10 palavras. Não, você tá... Tchau. Não, já sei o que você quer. Ele, como assim? Então eu falei pra ele, graças a Deus, sou casada, tá tudo certo. Olha que eu analiso meu marido também, ele fica bravo. Às vezes, você tá me analisando? Faz parte do trabalho. Mentor dentro de casa não funciona muito bem. Faz parte. Então, é legal isso. Mas como você consegue? Trabalhando seu emocional. Então, se você estiver equilibrado emocionalmente, não vai vir um carinha, você vai ver ali o cenário, porque você sabe se a pessoa está mentindo pelo comportamento, né, pelos gestos, sabe aqueles papinhos, a gente brinca, aquelas cantadinhas furadas, né? Chavequinho furado, sabe que já a balada já é ruim, né? Então, você já fala, a pessoa que vem com chavequinho furado, ela é uma pessoa boa? Não, cara, tá querendo tirar vantagem de alguma coisa. Então, chaveco furado é tirar vantagem, não é o príncipe cantado que quer casar com você, não. É simples, tá vendo? É simples. Não chegou em cima do cavalo branco com aquela capa bonita. Porque a pessoa vem, mas a cantada dele foi ruim, mas ele veio em cima de mim. Se a cantada for ruim, tudo vai ser ruim, amiga. Então sai fora, que é melhor. Exatamente isso. Olha só, e aqui no tema violência contra mulheres, nós temos também, né, o outro lado, né, que são casais, pessoas, casais quando eu falo, tá? Não entenda somente pessoas casadas, namorados, pode ser noivos e por aí vai, o início de relacionamento com adolescentes, mas existe o outro lado da moeda também, né? Porque hoje a gente vive num cenário mais latente de violência doméstica, violência contra a mulher, que só existe isso. Não, essa é a minoria, na verdade, é uma pequena parte, mas como a gente falou no início, isso está muito visível hoje por conta da informação que hoje é rápida e fácil. Mas a gente sabe que existem bons relacionamentos, bons casamentos, noivados, namoros e por aí vai. Então, para você que vive num bom relacionamento, vai regando todo dia para que isso permaneça dessa maneira e que um outro lado não aconteça. Porque o ser humano ele é passivo de erro. Né? Um erro como esse que a gente falou agora, ele não tem justificativa. Né? Algo muito grave, muito sério que acontece. Então, existem homens bons, existem mulheres muito boas também, não só desse lado da violência, né? E é importante também relacionamentos saudáveis, né? Então, regue sempre ali o seu relacionamento saudável para que ele continue assim. Se você tem filhos, então, seja um exemplo dentro de casa, porque os seus filhos é sua cópia. Eles vão ser exatamente igual você, né? Exatamente. Eu queria dizer só uma coisa bacana aí para você ter em casa, homem e mulher, tá? Vocês entenderem uma coisa, eu vejo muitas mulheres, eu quero encontrar o cara perfeito, o cara certo, eu falei assim, deixa eu explicar uma coisa, você não vai encontrar ninguém perfeito, nem o cara certo. Exatamente. Não, como assim? Não, você não vai encontrar ninguém perfeito, você não vai encontrar o cara certo, você não vai encontrar a mulher certa, aquela pra casar, pra viver o resto da vida no amor, sem dor, você não vai encontrar. O que você encontra dentro de uma relação é duas pessoas
querendo, fazendo de tudo para dar certo. É o que a gente faz dentro do nosso casamento. Exato. Porque você está casado há 15 anos? Porque são duas pessoas lutando e querendo com todas as forças que dê certo. Exato. Não significa que a gente não tenha pequenas brigas, pequenas discussões, desavenças, pontos de vista diferentes. Porque não tem agressão. Não, todo mundo pergunta. Esse dia eu fiz um story. Seu casamento é perfeito, você é mentora, tá. Minha vida não é perfeita, não. Minha vida é cheia de imperfeições. Mas até as imperfeições são maravilhosas pra mim. Porque são elas que me faz crescer e elevar. Meu casamento não é perfeito. No casamento, eu e meu marido, a gente briga todos os dias pra fazer dar certo. Porque nós temos uma família e nós escolhemos. Então não tem nada de perfeito, pessoal. Não queira casamento perfeito, que aí acaba. É exatamente isso. Né, discussões ali entre o casal é natural. Né, porque são duas culturas diferentes. Você teve uma criação, a outra parte do casal teve uma outra criação. Aí se juntou famílias diferentes de um lado, famílias diferentes do outro. Talvez religião diferente de um lado, talvez religião diferente do outro. Aí junta para dar certo. Então é natural que desavenças aconteçam. Né? Eu não gosto de frango, você gosta de carne, por aí vai. Então tem desavenças, mas que a gente pode levar isso aí na boa, no dia a dia, sem confusão, sem briga. E tá lindo, porque tá tudo certo. Imagina se fosse perfeito. Acordar a gente brinca do comercial margarina, né? A vida não é perfeita, gente. A vida não é perfeita em nada. No trabalho não é perfeito. Tem dia que seu chefe acordou de mau humor, tem dia que você acordou. Nada. Não existe na vida a perfeição. As pessoas buscam a perfeição, é por isso que elas estão caindo emocionalmente. Né? Outro dia a pessoa fala, eu quero viver. Outro dia nós perguntamos pra uma pessoa, eu quero viver o extraordinário. Aí mas o que é viver o extraordinário pra você? Pra mim, viver o extraordinário é eu acordar e tô respirando. E eu poder ver meus filhos mais uma vez. Isso é viver o extraordinário. Fazer o café, sair pra trabalhar. Tem pessoas que não sabem nem o que é o extraordinário. Então defina. Seria ter milhões na conta, iate, barco, avião. Defina primeiro o que é o extraordinário pra você. Pra mim é isso que eu te falei. Acabei de narrar, eu acordar, eu olhar pro teto e falar, tô respirando, e eu poder abraçar meu filho e dar um beijo nele. E poder falar com as minhas filhas. Isso é o extraordinário pra mim. Perfeito. Eu tenho uma notícia pra te dar. Infelizmente, estamos chegando aqui ao final aqui do nosso Grancecast. Como a gente falou do tema violência contra a mulher, caso você passe por um cenário desse, denuncie, tá? Não fique com medo, denuncie. Veja o que você pode fazer, traga a lei pro seu lado, porque hoje foi um tapa, hoje foi um xingamento, hoje foi um dedo na cara, mas amanhã pode ser algo muito pior. Então, se você tem a oportunidade de denunciar hoje, buscar proteção hoje, faça isso, tá bom? E da minha parte, vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo do Van. Tchau, tchau pra você, viu? Tudo bem, pessoal? Eu só quero dar uma dica pra você. A gente falou muito sobre a violência, mas olha, não só violência doméstica, dentro de casa, com o companheiro, mas toma cuidado nas ruas. Tá? A violência tá aí fora também. Às vezes um desconhecido tá te seguindo, fique atenta. Perfeito. Eu falo pra minha filha, eu tenho uma filha de 21 anos, que ela faz faculdade, pega ônibus à noite, eu aviso pra ela todos os dias, fica atenta, olha aos 360, olha ao seu redor, fica sempre ligada, que às vezes numa distração, o cara vai lá e dá o bote. Ela chega em casa todo dia no final da noite, 11 e pouco, 11h30, eu falo pra ela, mande mensagem pra mim todo dia, pra mim saber que você chegou em casa, porque ela mora sozinha. Então é se precaver, Vande, tomar as medidas ali necessárias, ok? Perfeito. E fica uma dica pra você, se previna e se proteja. E viva. É só isso que a gente tem que fazer. Se previna, se proteja e viva. Não tem mais nada que você pode fazer. Perfeitamente. Ok? Beijo, pessoal. Até a próxima semana. Tchau.